Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um assunto bem polêmico, um assunto que ninguém gosta de falar, inclusive quando você começa a falar sobre isso numa roda de amigos, você é meio que deixado de lado. Esse assunto, na verdade, as pessoas fogem dele, que é a tanatofobia. Sabe o que é isso? Tanatofobia é o medo excessivo da morte, é a ansiedade pela morte. O que vai ser? Como vai ser? Será que vai doer? Será que não vai? Então hoje eu vim falar sobre isso. E não é muito fácil para mim estar falando sobre isso porque eu tenho síndrome do pânico e quando eu tenho crise de pânico eu tenho muito medo de morrer. As crises de pânico que eu tenho são muito similares aos sintomas do infarto. Então, assim, automaticamente quando eu tenho uma crise de pânico, eu tenho um medo absurdo de morrer. Então, eu achei que realmente fosse um assunto que vale a pena, é um assunto que vale a pena ser tratado, vale a pena ser falado. Eu fiz algumas pesquisas, lembrando, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu apenas relato as minhas vivências e as coisas que eu estudo sobre a minha doença, né? No caso, eu tenho síndrome do pânico, bipolaridade e transtorno de ansiedade generalizada. O que a gente quase não fala é que a morte, ela é uma certeza. Todo mundo sabe, todo mundo vai morrer. Todo o meu campo de visão aqui, tudo que eu consigo ver, eu sei que vai morrer, que vai ter um fim. Inclusive eu. Não tem como fugir disso, não tem como fugir dessa situação. É uma situação inegável. E o mais engraçado é que a gente está morrendo o tempo inteiro. A todo momento, nós estamos constantemente num estágio de decomposição. É até engraçado falar isso, mas é a pura realidade. A gente está em estado de decomposição desde quando a gente nasce. Porque a gente está envelhecendo, nossas células estão morrendo, algumas coisas não voltam a ser como era antes, e um dia tudo isso vai ter fim. Por que é tão difícil para algumas pessoas aceitar essa finitude? Por que é tão difícil para algumas pessoas aceitar a morte? Aceitar que vai ter um fim? Eu tenho comigo que a maioria das pessoas que tem essa dificuldade de aceitar a morte, porque realmente existem pessoas que aceitam com muita facilidade e existem pessoas que se negam e que o medo da morte ela começa a virar um problema patológico, porque a pessoa não consegue mais viver sem pensar nisso. A gente tem que pensar na morte, a gente tem que falar sobre ela, porém a gente evita. A gente evita porque não é um assunto muito agradável de saber que um dia eu vou estar aqui e no outro eu não vou estar mais. E de tanto pensar nisso, de tanto pensar nessa questão de vida e de morte, a gente acaba perdendo o trajeto. A gente acaba não vivendo. Eu falo isso porque eu passei anos da minha vida nesse medo excessivo. Eu tinha medo de sair de casa e morrer. Eu tinha medo de fazer um exercício e infartar. Eu não sei exatamente do que eu tinha medo. Eu não sei se eu tinha medo da dor, eu não sei se eu tinha medo. Eu acredito que o meu maior medo era o medo do depois. O que vem depois? Será que tem um depois? Vai ficar tudo escuro e eu não vou ver mais nada? É como se eu estivesse dormindo? Eu vou para algum lugar? Então a gente fica nessa dúvida, né? Nesse questionamento, nessa filosofia eterna. Só que isso acaba atrapalhando o trajeto, né? Acaba atrapalhando porque a gente não consegue viver o aqui e o agora. E é onde a maioria das crises de ansiedade, a maioria das crises de pânico acontecem, porque a gente não consegue estar no presente. A gente sempre está no e se e no depois. E no agora não, agora eu não sei, agora eu não sei. A morte, ela não precisa ser bonita, mas a vida ela precisa ser. E a partir do momento que você deixa essa situação de ficar pensando o tempo inteiro em como vai ser a sua morte, tomar conta de você, você deixa de viver, você deixa de participar das coisas que realmente têm importância, porque você não vai conseguir fugir da morte. A morte ela é inevitável. Só que quem teme pela morte não tem uma vida plena, entende? Consegue entrar no meu raciocínio?
E isso é um assunto muito delicado para quem tem problema psicológico. É um assunto muito difícil de ser tratado, porque a gente realmente não vive pensando no agora, a gente vive pensando no depois. Eu fiz algumas pesquisas sobre o medo da morte, sobre a tanatofobia, e eu descobri coisas incríveis sobre isso. A maioria das pessoas acham que pessoas que têm a tanatofobia, pessoas que têm medo da morte, são pessoas velhas. Não são. Existe um estudo que comprova que a maioria das pessoas que têm medo da morte são pessoas novas, são jovens. Isso acontece porque a maioria das pessoas novas ainda não conseguiu conquistar ou fazer tudo aquilo que ela pretende, tudo aquilo que ela tem vontade de fazer. Então isso meio que gera uma certa frustração ou insegurança pelo fato de, se ela morrer hoje, ela não vai ter conquistado, não vai ter feito 1/3 das coisas que ela tinha para fazer. Já as pessoas mais velhas já viveram, já conquistaram, já tiveram o seu espaço, já tiveram o seu tempo. Então, para elas, a morte já é mais aceitável do que para uma pessoa jovem. Isso é muito engraçado. A gente acha sempre, né, que, ai meu Deus, como é que vai ser quando tiver 50 anos, 60 anos, 70 anos? Você vai estar muito mais preparado para a morte do que hoje. A questão é, o que você está fazendo para que a sua vida tenha tido significado? O que você está fazendo da sua vida agora para lá na frente, ou para caso você caia duro agora, você se orgulhar de quem você tem sido, do que você tem feito. O fim, na verdade, é o que dá sentido a tudo que a gente faz. Se a vida fosse eterna, se a gente tivesse todo o tempo do mundo, nada teria graça. Um abraço, um beijo, uma mensagem, isso não teria tanta significância, isso não seria tão importante. Então, a finitude é o que nos torna seres humanos, é o que nos torna únicos e é o que torna tudo muito mágico. É você saber que um dia isso não vai acontecer mais. É saber que um dia você vai olhar para o céu e vai ser o último dia. É saber que um dia você não vai mais ver o céu. Então você aprecia aquilo. É como um sorvete, que você compra um sorvete e você vai tomar um sorvete, você sabe, aquele último pedacinho do sorvete, aí você pensa, droga, acabou. Então a vida, ela precisa ser apreciada da mesma forma que esse sorvete é apreciado. Tem uma frase de Epírico, que é um filósofo, que eu achei muito bonita e eu escrevi aqui porque eu não ia conseguir lembrar. Mas fala que não se deve amar a vida de tal forma que acreditamos que sair dela seja uma tragédia. Muito pelo contrário. Eu acho que isso é incrível. Eu nunca tinha parado para pensar tanto na morte quanto esses últimos dias. E por incrível que pareça, cada vez que eu penso mais na minha morte, eu tenho menos crise de pânico, eu me conforto muito mais. Eu vivo a minha vida com mais sabedoria, com mais consciência e com mais empatia pelo próximo e por mim mesma. E não é por benfeitoria, é porque eu acho que seja válido fazer o meu melhor. E, e é engraçado, porque aí eu quero tomar as melhores atitudes possíveis. E aí eu quero colocar em prática tudo aquilo que eu não coloquei. Porque uma hora eu não vou poder colocar. Foi feita uma pesquisa que questionava se você pretende ter uma morte, dormir e morrer, não acordar no outro dia, ou se você pretende, ou se você prefere ter um prognóstico que vai dizer que você vai morrer daqui tantos meses. A maioria das pessoas acaba optando por dormir e morrer. Só que se a gente for parar para pensar, esse dormir e morrer acontece todos os dias. Eu posso dormir e não posso acordar mais. Porém, o dormir e morrer eu vi isso numa palestra também. O dormir e o morrer, você não tem tempo para se despedir. E acho que o maior problema da morte é a despedida.
É você saber que você nunca mais vai ver quem você ama. É você saber que você vai ser esquecido. Porque você vai ser esquecido. Eu acho que o maior drama da morte é esse. É você saber que você nunca mais vai ser lembrado. Ai, eu vou ser lembrada. Você vai ser lembrada pela sua próxima geração, talvez a outra, mas você lembra o nome do seu tataravô? Você sabe quem ele era? Não. A não ser que ele tenha um grande feito na Terra, na humanidade, aí você vai conseguir saber quem ele é. Fora isso, a maioria de nós serão esquecidos, não serão lembrados. Então, acho que viver tem essa graça de você poder ser quem você quer, de você poder fazer aquilo que você tem vontade, porque um dia ninguém vai lembrar de você. Então, ser o melhor, ser aquilo que você tem vontade, fazer as coisas que você tem vontade. Algumas pessoas costumam me julgar porque eu tenho dentro de mim essa mentalidade de ligar o foda-se e cagar pro que as pessoas pensam. Eu realmente faço isso. Eu realmente não me importo. Só que é justamente de tanto pensar nisso, de tanto pensar que eu vou ser esquecida. É claro que eu não tenho a menor vontade de magoar as pessoas, de machucar as pessoas, porque isso não condiz com o meu caráter. Mas eu tenho vontade de viver intensamente, porque eu reflito sobre a minha morte, eu penso sobre ela, e eu sei que um dia ela vai acontecer. E eu sei que um dia eu não vou ver mais o rosto do meu pai. E eu sei que um dia eu não vou ver mais o rosto da minha mãe. Vai ser pra sempre. Eu só vou ver em foto. Mas eu nunca mais vou sentir o cheiro dele. Eu nunca mais vou poder abraçar o meu pai. E talvez isso valorize cada minuto que eu tenho com ele hoje. E talvez isso me dê forças. E talvez seja um momento de reflexão para pensar que eu preciso estar mais presente. Eu preciso ser o melhor para ele. Para eles, né? No caso, para minha família. Então, quando a gente para refletir sobre a morte, a gente está fazendo uma reflexão interna também, sobre nossos valores, sobre a vida que a gente está levando, sobre é isso mesmo que eu quero, é só isso. Se eu morresse daqui 20 minutos, eu estaria feliz, eu estaria satisfeita, eu teria deixado a minha marca nas pessoas que eu amo ou não? Então, refletir sobre a morte, para mim, para uma pessoa que tem síndrome do pânico, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante, porque cada vez que eu penso sobre isso, eu tenho mais consciência de que eu quero ser melhor. Cada vez que eu penso sobre a morte, eu temo menos ela. E eu acredito que a morte é uma dádiva. Sem ela, nada teria graça. Sem ela, tudo seria vazio. Tudo seria normal, comum. A gente não teria tanto afeto, tanta empatia. Então, eu acredito que a morte seja, na verdade, uma dádiva. Essa é a realidade. Mas, voltando a falar sobre o problema, né, da tanatofobia, é que ela foi encontrada, a maioria das pessoas que tem medo da morte são pessoas que realmente não viveram aquilo que precisam, que querem viver, vivem uma vida fora dos seus valores, e são pessoas que têm uma autoestima baixa. Isso é comprovado cientificamente, isso é estudo. Isso você pode pesquisar que você vai encontrar. Pessoas com alta autoestima, né, com elevada autoestima, elas não temem tanto a morte quanto pessoas com baixa autoestima. Até porque as pessoas que temem a morte, como eu já citei, são pessoas que não estão realizando aquilo que tem para realizar. E detalhe, mulheres são mais propensas a ter medo da morte do que os homens. Tanto é que a gente está cansada de ver por aí a maioria dos homens se arriscando, se pendurando de penhasco e fazendo um monte de coisa. E desde sempre os homens, né, caçavam, lutavam e tudo mais. Então, o medo da morte ele não é tão ligado aos homens, é mais ligado às mulheres. As mulheres têm mais possibilidades e são mais propensas a ter medo da morte. Eu gostaria muito de falar
tudo que eu tenho pra falar sobre a tanatofobia, sobre a morte, sobre o medo, mas já deu 15 minutos e esse vídeo ficou muito grande. E eu prometo que eu volto aqui pra falar sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto muito difícil para quem tem ansiedade, para quem tem problemas psicológicos. E se você sabe que você tem medo da morte, se você se identifica com isso, pessoas hipocondríacas, com síndrome do pânico, com ansiedade generalizada, se você se identifica com o medo da morte, o recomendado é fale sobre a morte, leia, estude e faça terapia cognitiva comportamental, que é uma terapia que vai te sujeitar para perder esse medo, sujeitar a algumas situações para você acabar perdendo esse medo. Não tema a morte, aceite e entenda que ela é um processo que você não vai evitar, é um processo inevitável. E isso é muito, muito incrível, porque isso faz com que você seja finito e que tudo à sua volta tenha mais valor.